palavra está em 1 Samuel, são 2 versículos. 1 Samuel 13, 14. Depois nós vamos pular para Atos 13, 22. 1 Samuel 13, 14. Depois para Atos 13, 22. Né? E como Deus é um Deus maravilhoso, Ele vai nos ministrar sobre um coração segundo o coração de Deus, né? Eu estava falando ali com a pastora Lígia, como Deus testifica, né? O pastor Maurício falou muito sobre coração, sobre um coração sincero, um coração moldável. E para mim, isso foi uma resposta da palavra que ele vai trazer para nós essa manhã, viu, pastor Maurício? 1 Samuel 13, 14 diz assim: mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Atos 13, 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Senhor, em nome de Jesus, eis a tua palavra. Eu peço que o Senhor me esvazie totalmente de mim, que não sejam as minhas falhas, os meus pecados, impedir com que a tua igreja seja ministrada com aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir que vocês, pode continuar com a Bíblia aberta, porque a gente vai passear um pouquinho nela hoje, para entender um pouquinho sobre a história desse personagem bíblico aqui, que é muito conhecido, né? Todos conhecem Davi, mesmo aqueles que não frequentam a uma igreja, né? Já ouviram falar de Davi. Teve uma minissérie recentemente falando sobre Davi, né? E todos conhecem. Davi, ele é conhecido por ter matado Golias. Davi, ele foi conhecido por ter escrito a maioria dos salmos. Ele é lembrado como o maior rei de Israel, né? Mas o que intriga, né, se a gente pegar mesmo a história de Davi e pensar assim, puxa, mas, né, como um homem como Davi, ele pode ser segundo o coração de Deus? Porque se a gente for a fundo a história de Davi, ele realmente, ele era um pastor, ele era poeta, ele matou o gigante. Mas se nós formos a fundo e entender a história, Davi também, ele foi o quê? Ele foi adúltero. Davi, ele foi assassino. Ele planejou a morte de Urias, que era o marido de Betseba, né? Ele foi omisso quando ele não conseguiu lidar com os pecados dos filhos. E como um homem desse pode ser um homem segundo o coração de Deus? E o que Deus traz para nós essa manhã? Que como eu e você, e como Davi, somos pecadores, somos falhos, temos as nossas limitações. Mas, mesmo com tantas falhas, cheio de pecado, um caráter violento, Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E se você buscar um pouquinho na Bíblia ou estudar pela internet, você vai entender que mesmo Davi fracassando com Deus, né, desagradando a Deus, entristecendo a Deus, ele amava a Deus de todo o seu coração. Essa era a essência de Davi. Esse era o segredo que Davi tinha. Porque por mais das dificuldades, por mais das debilidades dele, ele lá no fundo, na essência dele, ele amava a Deus de
todo o seu coração. Existem atributos em Davi que agradam a Deus. E eu vou citar alguns deles. Qual é o primeiro? Davi, ele buscava diligentemente a face de Deus. E o seu conselho, ele era inteiramente dependente de Deus. Davi, ele era a maior autoridade de Israel, ele era rei. E ele não tomava nenhuma decisão, sem consultar a Deus. Vamos lá ver na Bíblia? 2 Samuel 2:1. Depois disso, Davi perguntou a Deus. 2 Samuel 5:19. Aí Davi perguntou a Deus o Senhor. 2 Samuel 5:23. Mais uma vez Davi consultou o Senhor e ele respondeu. Ele era rei. Simplesmente ele podia falar assim: Deus fala comigo diretamente. Eu não preciso ficar consultando a ele. Eu tenho ele, né? Eu tenho o Espírito Santo, caminho, vou, né? Eu estou com Deus, né? Hoje a gente fala do Espírito Santo. Naquela época ainda não tinha, mas hoje a gente fala, né? Eu tenho o Espírito Santo, caminho com ele, estou com ele, vivo com ele. Eu vou na igreja, eu já vou a um célula, eu vou a um culto. Deus está aqui. Eu não preciso consultá-lo para tudo, né? Essa coisa de consultar. Apesar de Davi ser rei, ele se submetia, além a Deus que ele consultava diariamente, ele se submetia à autoridade espiritual constituída por Deus, que era o profeta Natã. Hoje, muitas pessoas na igreja fecham negócios, se casam, fazem sociedade, aceitam proposta de emprego e nem simplesmente consulta a Deus, consulta o seu pastor, o seu líder, simplesmente fala assim: Senhor, legal, comecei, abençoa aí, está tudo certo. É a oração, né? Já comecei, Senhor, legal, agora abençoa aí. Mas a gente parou para perguntar: Senhor, esse emprego era do Senhor? Senhor, esse casamento era aquilo que era a sua vontade ou a minha? Senhor, essa sociedade que apesar de parecer tudo certinho, é uma sociedade que vai trazer resultado? Ou eu estou agindo pela emoção? Eu estou agindo porque eu quero? Eu acho que eu sinto, eu tenho um feeling, né? O segundo ponto, Davi, ele aprendeu a atribuir as vitórias dele a Deus. Ele reconhecia que Deus era o verdadeiro rei de Israel. Davi era humilde. Ele sabia que quem o colocou ali era Deus. Quem tinha instituído ele rei foi Deus. Em nenhum momento ele falou: fui eu, sou eu faço, eu aconteço, eu mando. Em todos os momentos você vê a história de Davi, ele era um rei humilde, ele era uma pessoa que buscava agradar o coração de Deus. Muitas pessoas hoje, né, porque é natural nós começarmos a caminhar com Cristo e termos a nossa vida restaurada, restituída, próspera, plena. É natural, não, aqui, quem começou aqui na igreja e que já teve restauração, restituição, alguma bênção, alguma cura, levanta a mão. É natural. Mas, muitas vezes, que as bênçãos nos alcançam, que pessoas recebem promoções, que pessoas são curadas, ocupam bons cargos, prosperam, até mesmo crescem na igreja como líder, né? Começam a fazer células. Esquece que quem levantou foi Deus, que quem curou foi Deus, que quem prosperou foi Deus. Acham
que foi pelo próprio esforço. Muitos dizem que dependem de Deus, mas no seu coração e nas suas atitudes, elas dependem e confiam em homens, né? Muitos a gente vê aí, muitos confiam em indicação. Mas se a pessoa me indicar, eu consigo entrar lá. Fala com o seu amigo lá, que se ele me indicar, eu entro nessa empresa, né? Outros falam, se você lá me apresentar para aquele gerente de banco, ele pode abrir uma linha de crédito para mim, você é influente, me apresenta, porque você vai ser uma pessoa que vai me indicar, né? Outros gostam de ter amizade com pessoas influentes, achando que vão se beneficiar disso. Mas a chave de Davi é que em todos os momentos ele atribuía as suas vitórias a Deus. Será que nós temos atribuído as nossas vitórias a Deus? Será que eu tenho glorificado o nome dele na minha vida, ou eu tenho glorificado o meu nome porque eu sou bom, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu fiz? Terceiro ponto, Davi era muito humilde, como eu citei aqui em cima. Ele, sendo rei, a maior autoridade de Israel, ele, diante da sua falha, ele se arrependeu e se humilhou em público. Davi era um homem infalível. Ele cometeu 2 graves erros, muito graves, que foi o adultério e a morte de Urias. Mas, sabe qual foi a chave? Quando ele foi repreendido pelo profeta Natã, que o profeta chama ele e fala, vem cá, queridão, e conta uma historinha, né? Alguns conhecem, vai lá, conta a historinha. E ele fala, não, se eu pego essa pessoa, eu mando ele à morte. Então, parabéns, venha cá e vamos à morte. Né? Ele para e ele fala, o quê? Eu? É, você. Aí ele confessa diante de Natã os seus pecados, e a chave é, ele se arrepende. Por quê? Porque ele tem um coração humilde. Sabe o que ele podia fazer? Só estou eu e esse profeta. Vem cá, eu vou agora. Guardas, pega esse cara, joga no calabouço, ele tá louco. Bitolou, tá louco. E tem mais, já mata ele já, não deixa ele ir daqui até o calabouço. Mata ele aqui porque ele pode falar alguma coisa durante o caminho. Ele era rei. Ele podia ali, ou ele mesmo pegar e falar, vem aqui, matei, enfia a faca nele e morreu. Guardas, leva embora. Esse aqui já era. Mas o que ele fez? Diante do confronto, diante do seu pecado, ele foi humilde. Ele tinha um coração sincero. Ele tinha um coração de barro. Ele foi humilde. Ele se rendeu. Nós poderíamos passar aqui a manhã toda, né? Eu dando alguns atributos de Davi para vocês, mostrando alguns atributos que fizeram ele segundo um homem segundo o coração de Deus, né? Mas a questão não existe uma receita. Eu não vou passar para você uma receita, porque eu posso passar para você aqui, né, os atributos de Davi, você pegar esses atributos, anotar, então a partir de segunda-feira está aqui. Vou seguir esses atributos porque eu vou ser um homem segundo o coração de Deus. Mas o que fez Davi, um homem segundo o coração de Deus, não foi o seu comportamento. Porque eu posso te passar uma receita, você pode anotar e tentar se comportar como essa receita. Mas o que fez o homem agradar a Deus, ser um homem segundo o coração dele, foi o coração. Né? A gente pode aqui listar não só Davi, mas eu posso também listar para você outros homens grandiosos aqui, né? Posso falar que um homem corajoso foi Josué. Posso também dar vários exemplos de Josué e você sair daqui corajoso. Posso falar sobre a fé de Abraão, falar muitas coisas que Abraão fez para se tornar um grande homem de fé, né? Ou posso falar para você, tem vários livros, você lendo vários livros, você vai ser sábio como Salomão. Não seria perfeito? Não. Porque é o grande problema que hoje a gente vive, não só dentro de uma igreja ou dentro de uma sociedade. Hoje, a gente tem que analisar como está a nossa relação com Deus.
Porque nós não podemos ser pessoas que conhecem a Deus e agem como uma coisa, como uma receita de bolo. Eu tenho que entender que caminhar com Deus, ser um homem ou uma mulher segundo o coração dele, é fazer as coisas de uma forma diferente. Eu até pus um exemplo aqui, né? Uma prova de matemática. Nós estudamos, fazemos a prova, não entendemos nada, mas por decorar nós vamos lá, fazemos a prova e passamos. E é isso que acontece dentro da igreja. Hoje, graças a Deus, nós temos muito ensinamento. Nós temos direcionamentos, ensinamentos. Então, hoje, se qualquer pessoa sair daqui que frequenta há um tempo aqui, sair dessa igreja, for para uma igreja tradicional, ele se torna um pastor. Assim. Por quê? Porque é muito ensinamento. Mas será que realmente esses ensinamentos nós estamos fazendo como uma receita? Ou nós estamos agindo como Davi, segundo o coração de Deus? Será que, né, esse louvor que cantamos agora pela manhã, meu Salvador, meu Libertador, para sempre serei teu, para sempre serei teu. Será que realmente aquilo que você louvou agora, há poucos minutos, vai ser sempre de Deus? Ele sempre vai ser o seu libertador? Ele sempre vai ser o seu Salvador? Será? Ou nós estamos cantando, para sempre serei teu, mas na primeira adversidade, já não sou mais teu, já não quero ser mais teu, o Senhor tirou, o Senhor não fez, não é bem assim, o pastor não olhou, o apóstolo agiu de forma errada, a igreja, não sei o que, não sou mais teu. Ué, mas estava cantando pela manhã. Será que não nos preocupamos em apresentar comportamentos aceitáveis ou até admiráveis? Né? Muitas vezes a gente tenta, e é natural, ter um comportamento admirável e aceitável. Mas isso não é um termômetro que diz como que está o seu relacionamento com Deus. Porque você pode fazer célula, você pode orar, ministrar, fazer o que você quiser. Mas não são as suas atitudes somente físicas, a sua conduta, que vai dizer o relacionamento que você está com Deus. Um coração que agrada a Deus não está ligado a uma relação aceitável ou correta, mas à profundidade da relação e da essência que você conhece de Deus. A palavra da célula dessa semana foi tremenda, que a pastora Fátima e o pastor Fred nos passaram. Ela ensina, né, que para encontrarmos descanso para as nossas emoções, nós precisamos aprender dele. Né? Mateus 11:29 diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para a vossa alma. Deus é amor. Deus é esta essência. E se eu e você estivermos mergulhados nesse amor, nessa essência, é impossível viver algo diferente. É impossível. Não tem como. Né? A gente estava vindo agora falando com uma discípula, e a gente estava falando sobre isso. Quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente aprofunda na essência, no caráter, a conhecer a Cristo, mais nós somos libertos, mais nós conseguimos viver uma plenitude, mais as bênçãos nos alcançam. Mas o que Deus quer de mim e de você essa manhã é que a gente se preocupe menos com as nossas atitudes e comece a se preocupar mais em aprofundar o relacionamento com Deus. Porque
Porque você pode ter uma atitude correta, uma conduta, você vai na célula, você vai ao culto, você se veste bem, você fala bem, você ora, você levanta as mãos, você canta. Mas Deus não quer somente uma atitude. A atitude de Davi também tinha. As atitudes de Davi também levaram, ele era rei, levaram ele a pecar. 2 grandes pecados. Mas a essência, o coração de Davi estava sempre ligado na essência de Cristo. Nós precisamos aprofundar a nossa relação com Deus. E aí, consequentemente, quando nós nos aprofundarmos em conhecer a Cristo, as atitudes vão mudar, o nosso coração vai mudar, a nossa essência vai mudar, o nosso caráter vai mudar. Como tem estado a nossa relação? Profunda ou superficial? O quanto de fato conhecemos a Deus? O convite de Deus essa manhã é para que cada um busque a essência dele. Que conheça a Deus mais profundamente. Não somente de vir numa igreja. Não simplesmente de cantar louvores, de ter atitude cristã. Mas nós precisamos conhecer a Deus no mais profundo. Nós precisamos estabelecer um relacionamento com Ele. E estabelecer um relacionamento com Ele também diz, não só buscá-lo quando precisamos de cura, quando precisamos de emprego, quando precisamos de um casamento, quando precisamos de dinheiro. Todas essas coisas é lista. Deus pode e vai fazer, amém? Mas, sabe quando Ele vai fazer? Quando Ele achar em nós um coração segundo o dele. Quando buscarmos a Ele para descobrir quem Ele é. Davi não buscava a Deus pelo que Ele poderia dar. Davi, ele nem imaginaria que seria rei. Né? Quando ele era lá o pastorzinho das ovelhas, ele não imaginaria que ele ia ser rei. Ele não imaginava o que Deus ia fazer através da vida dele. Mas Davi o adorava. Davi desejava conhecê-lo mais e mais e mais. Essa era a essência de Davi. O segredo desse coração que Deus amava, o coração de Davi, era o desejo de Davi de se relacionar com Deus. Essa é a chave para a gente nessa manhã. O segredo de um coração que agrada a Deus é que você tenha o desejo em se relacionar com Ele. Amém? Hoje eu e você, nós vamos sair daqui com esse coração. Você crê? Dá um aplauso ao Senhor Jesus, então. Davi, apesar das suas falhas e dos seus pecados, assim como nós, todos nós, sou falho, sou pecador, todos nós pecamos, falhamos todos os dias, mas sabe o que acontecia? Apesar disso, Davi não desistia de conhecer a Deus, e aí, por isso Deus também não desistia de Davi. Vamos lá em Salmo 63, que mostra como Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha como Davi ansiava por Deus. Prestem atenção, Salmo 63. Ele escreveu esse salmo quando ele estava no deserto, hein? Lá de Judá. Olha isso. A pessoa no deserto, olha o que ele escreve. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. A linguagem da minha Bíblia pode estar diferente da tua, tá? Mas depois, na hora de ministrar, eu vou trazer para a linguagem mais tradicional. Ó Deus, Tu és meu Deus, procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo, eu tenho sede de Ti. Como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-Te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei. Enquanto viver,
falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como os alimentos gostosos e elas me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Quando estou deitado, eu lembro de ti, penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme, e eu me apego a ti. Porém, aqueles que me querem matar descerão para o mundo dos mortos. Eles serão mortos na batalha, e os corpos deles serão comidos pelos animais selvagens. Mas o rei se alegrará, porque Deus lhe dará a vitória. O que fazem promessas em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos serão fechadas. Amém? Olha como mostra como Davi ansiava por Deus, né? Aqui no versículo 1, o desejo de Davi estar com Deus está expresso no primeiro capítulozinho aqui, ó, no início de tudo, né? Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu busco a ti com afinco. No versículo 1 ainda, ele fala assim: minha alma tem sede de ti, meu corpo desfalece por ti em terra seca e árida, sem água. Davi, ele deseja mais o Senhor do que saciar a sede dele no deserto. Porque o teu amor é melhor que a vida. Versículo 3. Davi deseja o Senhor mais do que conservar a vida dele. Será que nós estamos nesse nível? Será que se alguém aqui estiver num deserto, você vai desejar por água ou vai falar: Senhor, o Senhor me basta? E aquele sol de 65 graus, queimando na moringa, oh Deus, 3 dias sem beber água, mas eu sei que o Senhor vai matar a minha sede. Será que nós estamos nesse nível de Davi? Será que a nossa vida está como aqui a de Davi, que ele fala assim: desejo o Senhor mais do que conservar a minha vida? Será que se o Senhor chegar e falar assim hoje, vai falar: não, mas Deus, veja bem, meu filho, minha família, meu estudo, as minhas contas, eu tenho que acertar. Aí, eu tenho até que acertar conta, eu estou devendo, não posso, né? Um mau testemunho, eu morrer sem pagar as contas. Aí, rapidamente, né, dá um jeito. Porque nós não estamos nesse nível. Mas nós precisamos buscar esse nível. Davi também não tinha, ele não estava, mas ele buscava a essência. Ele buscava adorar o coração de Deus. Isso mostra que nós não somos perfeitos, assim como Davi também não era. Mas ele se esforçava. Davi desejava o Senhor mais do que o alimento. Ele fala: minha alma se sacia como se comesse carne gorda e nutritiva. Né? Assim como Jesus também falou, né, quando os discípulos falavam: mas Jesus, o Senhor não vai comer? Ele falou: o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Será que o nosso alimento hoje está em fazer a vontade de Deus? Davi desejava o Senhor mais do que o tempo de descanso. Quando de ti me recordo em meu leito, eu medito em ti de madrugada. Quem tem vindo orar às 6 da manhã? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, minha mão está aqui. Ai, pastor, será que nós estamos querendo mais o nosso tempo de descanso? Ou quando a gente recorda de Deus, a gente medita de madrugada, tem acordado de madrugada, meditado na palavra, orado com a esposa, orado com o marido, orado em família. Será que o nosso tempo, se a gente parar e resumir,
Como é o nosso dia, como é a nossa semana? Quanto tempo a gente tem deixado para Deus? Quinta, porque eu tenho célula, quarta quando tem geração e domingo quando tem o culto. Tá legal. Mas aí quando eu saio, eu oro 5 minutos. Como tem... ou ora no secreto, né? Entra no quarto escuro, né? Como o pastor Marco Aurélio falou, e dorme, né? Porque aí usa aquela palavra, Deus dá aos seus eleitos enquanto ele dorme, né? Né? É isso, porque a gente pode ter atitude, a gente pode usar argumento, a gente pode fazer tudo. Davi, aqui, ele desejava o Senhor mais que a segurança pessoal, no versículo 7. Ele dizia, pois tu és a minha proteção. Será que realmente a gente tem deixado os rumores do mundo, as notícias, como o pastor Maurício falou, a crise, é isso, aquilo, nós temos acreditado no que está escrito aqui na palavra, o que a gente tem sido ministrado, o que a gente tem aprendido. Onde está o meu e o teu coração nesta manhã? O que nós temos feito com a essência? Hoje, infelizmente, a gente tem visto tantos ministérios, tantos pastores, apóstolos caindo, se destruindo, porque deixaram a essência. Porque se acostumaram com as bênçãos de Deus, mas deixaram a essência de Deus. E quando Deus para de abençoar por causa das atitudes, a pessoa deixa de servir a Deus, porque não tem mais essência. Porque aprendeu a conhecer um Deus somente de troca, somente por aquilo que Ele pode dar, mas não de conhecer a Deus no profundo, não de ter um relacionamento profundo com Ele. E é isso que a gente precisa entender essa manhã. O que Deus quer falar é que nós todos, somos falhos, pecadores, temos nossas limitações. E o que vai fazer de mim, de você ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, não é decorar louvor, não é fazer célula, não é saber versículos de cor, não é postar mensagens no Facebook com palavras, não é orar bonito, não é vir ao culto, não é ir às células. Nós temos sim que fazer tudo isso. Mas nós não podemos só nos preocupar com essas atitudes superficiais, que mostram aos homens o que nós estamos fazendo. Mas e a essência? Será que nós apertamos o botão do automático? E nós estamos vivendo nesse automático? Nós precisamos e temos, e é nesta manhã que nós vamos nos aprofundar a conhecer de Deus e ter um coração segundo ao dele, amém? Eu fiz uma palavra bem rápida, mas porque eu quero que a gente tenha um momento de, assim como Davi fez nesse salmo, essa manhã é como se você estivesse no deserto. Eu vou pedir que vocês fiquem de pé e que vocês vão ter um tempo grande, porque o deserto ele é grande, mas quando a gente atravessa, a gente entra na terra prometida. Mas nesse momento que nós estamos nesse deserto, a gente tem que colocar nosso coração diante dele e perguntar e nos analisar, será que realmente eu tenho desejado um Deus assim? Um Deus na essência, um Deus profundo? Será que se Deus realmente olhar o meu e o teu coração, esse nível de amor de Davi, é o que ele vai encontrar? É um coração que não busca interesses próprios? Será que não temos buscado a Deus por aquilo que Ele nos pode dar, e não pela essência?
Se Deus não te der nada hoje, nada, que isso é impossível, será que nós continuaríamos buscando e servindo a Deus? Hoje, Deus quer e vai restaurar o seu coração. Esse é o ano da restauração de altares. E eu sei, eu tenho a pura convicção que nós não entraremos no próximo ano sendo religiosos. Nós não vamos viver um protocolo, uma tabela e muito menos uma receita. Mas nós entraremos um próximo ano com essa essência de Cristo. Que não importarão as circunstâncias, não importa a sua alimentação, o seu pecado, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, mas se nós tivermos um coração segundo o coração de Deus, nós vamos conquistar esse relacionamento pleno. Ele não quer que você busque apenas pelo que Ele pode dar, mas Ele quer um homem e uma mulher segundo o seu coração. Por isso, queridos, o adore em espírito e verdade. É o seu momento. Você está no deserto, agora fique à vontade. Se você quiser sair do seu lugar, vir à frente, sentar, chorar, mas não perca essa oportunidade. Vocês vão ter um bom tempo. É o seu momento. É o seu momento que Deus te coloca nesse deserto. Só que lembre, Ele sonda o seu coração. Não é para homens, não é para mim, não são para os seus pastores. Não é porque você vai vir aqui à frente e vai mostrar que você tem pecado. Querido, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro a estar aqui. Só que desse culto, eu não saio com o mesmo coração, não. Eu não saio. Espero que você também não deseje sair com esse coração. Deseje um coração segundo o coração de Deus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscar o Senhor do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim.
mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. É o seu momento, querido. Coloque o seu coração diante de Deus. Peça a Ele. Peça a Ele para te dar um novo coração. Não perca essa oportunidade, não. Deus se manifesta em meio aos louvores. Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, restitui. Mas nós precisamos reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações. Faça como Davi, queridos. Faça como Davi, não perca essa oportunidade. Louve a Ele, peça para que a essência de quando você conheceu a Ele, que você adorava em espírito e verdade, aquele primeiro amor, que você se arrepiava quando você ouvia um louvor, que você entrava na presença dEle, chorava, gritava, clamava, e hoje caiu no automático. Declare, queridos. Tem de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei. Ele quer a sua canção, Ele quer o seu coração, Ele quer o seu louvor, a sua adoração. Queres de mim, mais profundo busca o Senhor do que os olhos Conhecer a podem essência ver. dele, a Queres o essência. meu Se relacione com coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo teu amor, te agradecer pela tua bondade. Senhor, nesta manhã, colocamos diante do Senhor o nosso coração. Senhor, não deixe que a essência, não deixe que o nosso primeiro amor se esfrie, Pai. Não deixe, Pai, com que nos relacionamos com o Senhor somente à base de troca, Pai. Pai, nesta manhã, Pai, pedimos nos dar um novo coração, assim como o Senhor fez com Davi, Pai, que apesar das falhas, das dificuldades,
das adversidades de Davi. Ele te amava, Ele te adorava e Ele te buscava de todo o coração. Por isso nesta manhã, Pai, nos colocamos diante do Senhor com essa verdadeira adoração, declarando, Pai, que em nome de Jesus o buscaremos de todo o coração, que a essência da adoração será impressa em nossos corações todos os dias, Pai, que não por uma religião, não por um protocolo, não por uma receita, Pai, mas buscaremos de todo o coração, para que essa essência, Pai, possa, Pai, ser transmitida a outras pessoas, para que em nome de Jesus a sua vontade, a sua verdade alcance famílias, alcance as pessoas necessitadas. Meu Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor e declaramos que sairemos daqui nesta manhã com um novo coração. Quem concorda, aplauda o Senhor. Estou